A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui para dar continuidade ao projeto da leitura bíblica diária e nós estamos estudando o livro de Jó. É o primeiro livro poético da Bíblia e nós estamos agora no capítulo 3. Se por um acaso o irmão ou a irmã ainda não leu o capítulo 3, eu peço que leia antes de continuar ouvindo esse áudio. Dá uma lida, para um pouquinho aí, dá uma lida em Jó capítulo 3. Nós temos aqui 26 versículos. Eu não vou ler porque é um pouco extenso. Então você dá uma lida com muita calma no livro de Jó, onde Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Então aqui nós temos uma situação, um momento muito difícil na vida desse grande patriarca, desse grande homem chamado Jó. Então dá uma lida e a gente continua aqui o estudo. Se você já leu, então glória a Deus. Então acredito que você já leu aí o seu texto. Todos nós já lemos aqui o que se trata Jó capítulo 3. E aqui nós temos algumas situações. Por exemplo, nós começamos, falando de Jó, que Jó era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. E ele perde todos os seus bens e fala: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Foi o primeiro tapa na cara do diabo. Depois ele vem, olha para sua mulher e fala assim: vem cá, Deus também não poderia dar o mal? Deus vai dar só o bem? Porventura Deus daria o bem, também não daria o mal? Em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Aí é o segundo tapa na cara do diabo e o diabo some aí do livro de Jó. Então nós temos essa figura desse homem, um homem firme, um homem forte e que está levando pancada de tudo que é lado. E quando ele fala isso para sua mulher, a sua pele está caindo. A sua pele está caindo, a sua unha já foi embora, seu cabelo já foi embora, dentes estão caindo, os ossos estão quebrando. Então é nesse momento que Jó fala isso para sua mulher. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Então os amigos ficam ali olhando para ele durante 7 dias. Durante 7 dias, os amigos ficam olhando para Jó, porque no capítulo 2 finaliza da seguinte forma: e se assentaram juntamente. Na verdade, o versículo 11 do capítulo 2 fala assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofal na amatita, e concertaram juntamente virem codoesse dele a consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo. Por que que os amigos não conheceram Jó? Por quê? Porque Jó estava desfigurado. O rosto não era o mesmo. Estava desfigurado, estava só a pele no osso. Tanto é que os amigos choraram, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. Você consegue entender, ver essa cena? 3 amigos chegando perto de Jó, um homem forte, um homem bem cuidado, um homem, eu não sei se era bonito, mas devia ser bonito. Um Jó, um homem bonito e cheio de vida, cheio de vigor, grande empresário, fazendeiro, homem cheio de vida, cheio de filhos. Aí a notícia foi chegando. A notícia chegou, aí ele faz o temanita, Bildade, o suíta e Zofal na amatita. E aí ficou sabendo o que aconteceu com Jó. Todos os seus bens foram destruídos. Todos os seus filhos morreram. Tá com uma doença terrível. E aí os amigos foram lá visitar Jó. E quando chega, não conhece. Por que que não conhece? Porque ele está com o rosto desfigurado. E eles choraram. E a Bíblia diz o quê?
que se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. E eles ficaram ali 7 dias e 7 noites. Eles acreditavam, inclusive, que nesse período Deus iria falar alguma coisa. Deus iria se manifestar e Deus iria dizer o motivo pelo qual Jó estava passando por isso. Então imagina, primeiro dia olhando para Jó, Jó chorando, gemendo, gritando de dor, ossos se quebrando, e os amigos ali, angustiados, também vendo toda aquela cena. E aí entra o capítulo 3. Depois desse 7º dia, aí Jó resolve falar. Jó resolve abrir a boca. E aí, onde é que está aquele Jó que no sair do ventre de minha mãe, no tornarei para lá? Aquele Jó que falou para a mulher, quando a mulher fala amaldiçoa a Deus e morre. E muitos falam assim, Satanás, então, ele venceu, porque ele disse que ele iria amaldiçoar a Deus e ele amaldiçoou a Deus. Só que ele não amaldiçoa a Deus. Se você ler o texto, Jó amaldiçoa o seu nascimento. É diferente. Ele não está amaldiçoando a Deus. Ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento, que é uma grande diferença entre as palavras porque nasci e não creu mais no Senhor. Ele não está dizendo que não crê mais em Deus. Ele não está dizendo que não confia mais em Deus. Ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ele não está amaldiçoando a Deus. Então, é mais ou menos assim. Eu não aguento mais essa situação. Por que eu nasci? Por que teve seios para me amamentar? Por que eu nasci? Então, ele está no depósito de lixo, está com a cabeça raspada, a mulher sofrendo, tendo ali o luto dos 10 filhos. Os amigos estão ali durante 7 dias e 7 noites. E ele então abre a boca e ele fala, eu não gostaria de ter nascido. Desejaria não ter nascido. E aí ele vem falando o seguinte, aí aqui já entra a questão do livro poético. Porque aqui já entra um pouco de poesia. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Então aqui já está na poesia, né? Na linguagem poética. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça dele sobre a luz. E ele começa a dizer aqui sobre o dia. Então tem pessoas que passam por lutas, por dificuldades, por situações difíceis. E aí fala assim, seria melhor que eu não nascesse. Seria melhor que eu não tivesse nascido. Para sofrer tanto, passar por tanta humilhação, por tanta luta, por tanta dificuldade. Então essa foi a intenção de Jó. Ele não está amaldiçoando a Deus. E aí encontramos nesse trecho alguns verbos chamados jussivos, na sintaxe hebraica. É mais ou menos assim, são verbos que expressam desejo. Eles representam o que Jó estava almejando. É mais ou menos assim, que isso possa acontecer, que aquilo possa acontecer, que isso possa ter lugar, que aquilo possa ter lugar, que essas coisas ocorram. Deixa que essas coisas ocorram. Então assim, é uma poesia e Jó está desejando que tudo isso tivesse acontecido. Então Jó está desejando que tudo isso tivesse acontecido, ou seja, que ele não nascesse, que ele não acontecesse esse dia, que não pudesse ocorrer esse dia. Por que ele está fazendo isso? Por que Jó está falando isso? Porque Jó está deprimido. E ele fala, eu não quero nada com essa coisa chamada vida. Eu não quero nada com esse negócio chamado vida. Para viver como eu estou vivendo, então para que vida? Então, imagina que agora Jó está entrando naquele estado de ser humano. Ele não é um ser angelical, ele não é um ser, ele é um ser humano, como eu, como você. Com dores, com sentimentos, ele é um ser humano. Ele era um ser humano.
Então aqui, irmãos, ele está naquele momento de angústia mesmo. Mas um detalhe importante, nós não vemos nenhum momento no texto Jó pensando em suicídio. Não há isso na Bíblia. Não entrou na sua mente essa tentativa de querer tirar a sua própria vida. Mas ele fala: pereça o dia em que nasci. Pereça o dia em que nasci. E aí, em um bom estilo poético, ele retrocede 9 meses. E ele fala: e a noite em que se disse foi concebido um homem. Porque naquele tempo, ser concebido um homem era um momento de alegria. Quando nascia um homem, havia festa, havia banquetes, havia muita festividade. E aí ele pega e fala que esse dia seja anulado, que não tem alegria nisso. Então, ele está agora numa profunda angústia. Jó está diante de muita dor. E ele começa a lamentar essa dor. E aí ele fala, não apenas em ter nascido, mas ele fala assim, ó, Jó amaldiçoa a noite. E ele fala, a escuridão tome aquela noite, não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, suave música não entra nela. Então começa a ter uma linguagem poética aqui. Então Jó está falando para quem, irmãos? Ele está falando para Zofar. Ele está falando para Bildade. Ele está falando para Elifaz. Ele está falando para os amigos. Ele está falando para os amigos. E ele vem dizendo, ele vem falando tudo isso e ele está falando para os amigos. E lembre-se, ele está só na pele e osso. Ele está irreconhecível e ele começa então a fazer os seus questionamentos. Eu estou sempre falando aqui, citando o livro do Antônio Neves de Mesquita. E olha o que ele diz nas páginas 34 e 35. Aquela noite chamada seja de trevas, porque não cerrou a madre que acolheu um novo ser. Espessa escuridão pare sobre ela, e os que costumam cantar de noite se calem, como o dia em que nasceu. Não seja anotada entre outras noites, seja amaldiçoada por aqueles que amaldiçoem o dia. Refere-se Jó aos feiticeiros, assim chamados para excomungar dias azíagos. Os encantadores que tinham por atividade anatematizar dias maus ou fazer desses dias bons. Naquela noite não haverá música alegre, pois as estrelas não brilharão no espaço. Um sentimento trevoso, espantoso, deve engolfar aquela má noite, pois podia ter evitado que eu visse a luz. Amaldiçoa-na os encantadores, os que chamam monstro marinho, Leviatã no original, animal desconhecido ou figurado, talvez o dragão mitológico. Há homens que encantam as serpentes e outros animais, os que supostamente têm poderes sobrenaturais, que amaldiçoe essa noite maldita, para aquela noite não haja crepúsculo matutino, e aquela manhã que espera pelo dia não venha, e uma eterna noite pare sobre ela, noite terrível, que os olhos da alva não se abram, as pestanas fiquem para sempre cerradas. É uma linda figura, pois que ao abrir das pestanas é o abrir dos olhos, e o fechar delas é o fechar dos mesmos. Seja assim a alva, que não abra suas pestanas, pois tinha poder para evitar que um homem fosse concebido, e não fez. A figura é clara, porém nem a noite nem o dia pode fazer vir ou evitar que venha ao mundo um novo ser. Então, olha que dramático, irmãos. Então Jó está nesse estado. Quer que a noite seja mesmo amaldiçoada. Amaldiçoada. Então, o que nós temos que ver aqui? É muita dor na alma. Ele amaldiçoa o nascimento, depois amaldiçoa a noite, e aí ele fica completamente desesperado. Agora, que noite é essa? O versículo 3 responde: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Ou seja, é aquela noite da concepção. Então Jó está falando da concepção. Da concepção. Em outras palavras, por que minha mãe ficou grávida? Por que minha mãe
ao se envolver com meu pai, a ter relações sexuais com meu pai, ela ficou grávida. E já que ficou, porque eu não morri no ventre? Por que eu tive que nascer? Para quê? Qual o sentido? Qual o sentido de alguém nascer e viver da forma que eu estou vivendo? Então são vários os questionamentos. Por esse motivo, ele deseja o seguinte: já que eu fui concebido, então que viesse ao mundo morto. E aí é onde tem um terceiro desejo de Jó. Ele deseja que tivesse vindo ao mundo morto. Por que eu não morri desde a madre? Está aqui no versículo 11 e 13. Por que eu não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei. Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Então, assim, como é que está a sua vida aí, meu querido? Como é que está a sua vida? Sabia que tem pessoas que estão fazendo essa oração? Sabia que tem pessoas nesse momento que estão me escutando e estão fazendo essa oração? Para que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Por que eu estou nessa terra? Para sofrer tanto igual eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? E aí, com todo respeito ao seu sofrimento, porque eu também passo por muitas lutas. Então, com todo respeito, analise a vida de Jó e analise a sua vida. Analise a vida de Jó e analise a sua vida. Eu não estou dizendo que você não tem razão em questionar, porque você é um ser humano assim como Jó. Mas com certeza a luta de Jó e o sofrimento de Jó foi muito maior, só pelo fato de ele ter perdido 10 filhos. Só pelo fato dele ter perdido 10 filhos de uma vez, eu já posso afirmar que a luta de Jó foi muito maior. Porque eu não acredito que você que esteja me ouvindo tenha perdido 10 filhos de uma vez. Então, só por esse motivo, a luta de Jó foi muito maior. Mas eu não estou te dizendo que você está errado. Você às vezes pode estar num momento de angústia, de dor, de sofrimento, de uma luta travada no seu lar, na sua casa, na sua família, e você fala assim: por que eu nasci? Para que eu nasci? Por que teve seus para me amamentar? Seria melhor se eu tivesse não nascido, se eu tivesse morrido. Só que você vai acompanhando aqui as leituras e você vai ver que há solução para todo tipo de problema. Deus está olhando todas as coisas. Nós vamos observar que em nenhum momento Deus abandonou a Jó. Nenhum momento Deus abandonou a Jó. Ele sabe de todas as coisas. Então Jó começa agora a dizer o seguinte: seria melhor se eu tivesse nascido morto. E aí alguns intérpretes diz que a partir do versículo 11, Jó já cai, já muda de amaldiçoar a noite, de amaldiçoar o dia, e ele começa agora a entrar no campo da reclamação. E muitos intérpretes falam: não, a partir de agora ele vai começar a reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Ele perdeu a sua família, perdeu suas posses. Então, ele começa a ter um momento mesmo de angústia, de dor, de sofrimento. E tudo isso é completamente compreensível. Nós podemos compreender isso perfeitamente. Então Jó tinha duas posições: ou ele amaldiçoava Deus e desistir, ou ele poderia confiar em Deus e obter forças através dele para prosseguir.
E nós vamos ver a partir dos próximos capítulos que vai ter uma sequência de diálogos entre os amigos de Jó. Vai ter uma sequência de diálogo, como se fosse num debate político. Vai ter a réplica, vai ter a tréplica, e aí um fala, o outro responde, o outro vem falando, o outro responde, como se fosse mais ou menos um debate político. Nós vamos acompanhar isso a partir do áudio de amanhã. Então, olha só. Jó passou por isso. Eu ouvi certa vez um grande amigo me dizer que nós temos na Bíblia mais de 3.700 perguntas nesse sentido. 3.700 perguntas nesse sentido. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que daquilo outro? Por que isso aconteceu? Por que aconteceu assim? Por que eu estou passando por isso? E aí, o que acontece? Deus ele vai responder, como ele vai responder a Jó. Eu preguei recentemente na igreja, o que Deus faz agora, não entendemos agora, mas entenderemos depois. Ele vai responder, ele está vendo, ele sabe de todas as coisas. E qual é o meu conselho nesse estudo? Que nós possamos permanecer firmes na presença de Deus e que possamos seguir o conselho do salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, irmãos, o que Jó passou é absolutamente compreensível. Nós podemos compreender exatamente o que ele passou. E se você está passando por uma luta, uma angústia, está tendo esses pensamentos, não se desespere. Coloca o teu caminho aos pés do Senhor e deixe ele trabalhar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. E amanhã nós vamos entrar nos diálogos. Vai vir um outro irmão, um homem de Deus, abençoado por Deus, vai estar conversando conosco e nos ensinando sobre esses diálogos a partir de amanhã. Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.